vamos seguir no primeiro tópico metodológico, que é sobre a simbologia e a linguagem. Tá? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a simbologia e a linguagem e sobre a importância semiótica, olha que palavra bonita para a gente colocar no gatinho, semiótica do ensino da matemática, e eu vou apresentar para vocês um carinha chamado Duval. Tá? Esse carinha ele foi muito importante por dois motivos. O primeiro deles, que ele trouxe os estudos da linguística para a educação matemática. O segundo deles, que ele desenvolveu para a gente duas formas de pensamento, que nós chamamos de duas mentalidades, e essas mentalidades nos dão um modelo para aplicar no método. Lembrando que o nosso objetivo aqui é sempre fazer uma leitura metodológica e não uma leitura pedagógica, tá certo? Então, nós vamos hoje começar o nosso método 1, que é sobre o método simbólico. Então, como que a gente vai desenvolver a metodologia a partir da utilização do símbolo e a partir da linguagem, tá? Essas são duas coisas importantíssimas e fundamentais. Antes de mais nada, o que nós vamos entender por uma linguagem? Qualquer tipo de comunicação que tenha a capacidade de transportar cultura, valor, tá certo? Então, qualquer tipo de comunicação que tenha a capacidade de transportar cultura e valor. Ela pode ser linguagem oral, aonde vamos, por meio de um conjunto de sons organizados, estruturados, emitir dados simbólicos que construam no outro imagens mentais, tá? E essas imagens mentais dão interpretações específicas. Pode ser uma linguagem escrita, onde essa linguagem escrita também é algo padronizado que permitirá ao outro a sua própria interpretação, tá certo? E pode ser uma linguagem corporal, onde o próprio corpo expresse, dentro do seu contexto sociocultural, algumas informações interessantes. Qual é o objetivo da linguagem? Bem, o objetivo da linguagem é sempre comunicar alguma coisa. Então, eu quero comunicar, dar uma informação ou dar um pedaço de uma cultura ou um valor que pertence a mim. Então, eu vou comunicar com o outro. Tá? Esse seria aí o objetivo da comunicação. Mas qual é, então, a relação dessas formas de comunicação com o ensino da matemática? Isso é muito importante. Ela nunca é algo exato. Por mais que você queira deixá-la exata, ela nunca é algo exato. Porque a interpretação da escrita não depende exatamente de quem escreve, mas de quem está lendo. Então, isso é muito importante para nós. Se a escrita não depende, se a interpretação dela não depende de quem a escreve, mas de quem a está lendo, então nós temos que ter aí um primeiro ponto fundamental, que é o objetivo, o aluno. Então, a escrita que vai chegar, a forma de linguagem que nós vamos utilizar com o nosso aluno, vai ser um meio de interpretação que ele ou ela vai desenvolver. Então, aí começa um primeiro ponto fundamental para as nossas escolhas metodológicas. Mas como que essa linguagem ela é construída? Toda forma de linguagem é construída em cima de símbolos. Toda forma de linguagem. Nesta tela, existem aqui alguns símbolos, tá? Algumas figuras. Vocês estão vendo várias delas. Cada um de vocês interpreta cada uma dessas figuras à sua maneira. E essa maneira depende do seu contexto sociocultural, do seu contexto histórico e do momento histórico que você vive, né? Por exemplo,
Você pode estar em um momento agora querendo financiar uma casa, neste exato momento. Quando você se depara com essa imagem que representa uma casa, vem exatamente na sua cabeça o financiamento, custo, dinheiro, trabalho. Um outro pode encarar isso como um sonho. Um outro pode encarar isso como um gasto, como um problema. Então, a imagem casa, ela tem dois significados. O objetivo, que é aquilo que representa propriamente a imagem, e o subjetivo, que é aquilo que depende do seu contexto histórico. Assim funcionará a matemática. Nós temos símbolos, aqueles símbolos todos são padronizados, que todos eles possuem um significado objetivo. No entanto, cada aluno interpretará de acordo com a sua subjetividade. E se houver uma falha na comunicação nesse aspecto, você pode esquecer, caros colegas, que ele não vai aprender a matemática. E que, geralmente, o grande problema de não aprender a matemática inicia aí, na interpretação simbólica. Você pode ter certeza, 80% dos alunos que têm dificuldade em matemática é porque têm dificuldade na interpretação simbólica dela. E se não consegue interpretar aqueles símbolos que estão sendo utilizados para aquela forma de comunicação matemática, possivelmente houve um fracasso metodológico no aspecto do docente. Isso não quer dizer que o docente não sabe dar aula. Isso quer dizer que a metodologia que ele escolheu não foi a mais. Dessas figuras dão para vocês algumas inquietações. Por exemplo, se eu vejo essa bandeira do Brasil, em dados contextos, eu já fico um pouquinho tenso. E não deveria, porque eu sou brasileiro. E essa bandeira do Brasil, ela é a minha bandeira, é a nossa bandeira. Mas ela foi reinterpretada e ela foi incorporada em um contexto cultural que não deveria ser. Veja o modo como a linguagem é transmitida. Então, hoje, por exemplo, eu posso associar essa bandeira a atos de violência, a atos de bullying, a atos de ódio, e não deveria ser, porque a bandeira é um símbolo nacionalista e ele é um dos únicos símbolos comum. O que isso significa? Que é um dos poucos símbolos que nos une. E tem que nos unir independente das nossas ideologias. Independente se eu sou esquerda, direita, embaixo e em cima, e se você é esquerda, direita, embaixo e em cima, a bandeira do Brasil é nossa, é minha, é sua. Então ela deve nos unir. Mas isso não está acontecendo. Então há uma falha na comunicação. Se eu colocar esse símbolo aqui do Partido Comunista, muitos veem isso como o quê? Como perda, como roubo, outros veem como esperança, porque isso depende do modo como é comunicado. Do mesmo modo, esse canhão. Mas vejam, esse canhão está aqui com uma bandeira vermelha que possivelmente nos remete à China. Então você fala, opa, então existe aí alguma mudança, alguma transformação? Veja, uma imagem nos dá interpretações diversas. Do mesmo modo, os nossos aluninhos, eles vão ter essas interpretações diversas. E aí, andando aqui na nossa vida, o que nós temos? Os símbolos, usando um pouco as palavras de Saussure, tá? Que eu vou indicar para vocês, o pai da linguística. Os símbolos são as formas externalizadas de tudo que pensamos, sentimos e do modo como vemos o mundo. Então, o mesmo vai se aplicar à matemática. O modo como eu vejo o mundo, o modo como eu penso o mundo, o modo como eu interpreto esse mundo vai ser dado por meio de um símbolo. Então, se eu falho na comunicatividade desse símbolo, muito provavelmente o meu aluno vai ter dificuldade na interpretação. E aí,
como que a gente vai interpretar esse símbolo? Nós vamos interpretar por meio de recursos. E esses recursos, eles são os sons que são representados por esses signos, né? E esses signos são as formas materializadas das letras. Mas aí você fala, Carlos, não, calma aí, peraí, professor, que ó, não. Sabe, estamos numa terça-feira, 7h36, horário de Brasília, é semana de Páscoa, tipo, ovo de Páscoa tá caro. Não, me explica melhor a situação aí. Seguinte, o que estamos falando? Estamos falando que os símbolos, que são qualquer forma imagética que transporta cultura e nos faz interpretar a cultura do outro, é representado por uma coisa, essa alguma coisa material. E essa alguma coisa material nós vamos chamar de signo, tá? Signo. E o que é um signo? Pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser uma equação. Isso é aquilo que a gente vai chamar de signo, tá? E esses signos, eles têm que ser comunicados. E como que vamos comunicar? Por meio da voz, por meio da linguagem, tá certo? Por isso que é muito importante entendermos que os símbolos são as formas externalizadas. E aqui começa algo importantíssimo que Carl Rogers, na década de 60, já nos diz sobre a ontologia. A ontologia é o estudo do sujeito. Aquilo que pensamos não é necessariamente aquilo que sabemos. E aquilo que sabemos não é necessariamente aquilo que falamos. Quando eu levo isso para a sala de aula, o fato do meu aluno expressar dadas coisas não significa que ele está entendendo ou não aquilo que eu estou querendo que ele entenda. Nós vamos ver isso melhor na divisão. Quantos de vocês não têm problemas ao ensinar a divisão? Eu duvido que nunca apareceu um problema. Porque a divisão é o processo mais difícil de ser ensinado nos anos iniciais. Ele exige 8 operações de alta complexidade para ser realizado. Divisão é a coisa mais difícil para ser ensinada. Não é simples. Tem 8 processos que antecedem a divisão. Olha só, 8. Então, é algo que, né, exige tanto do aluno quanto do professor. Então, é algo aí que vai demandar um pouquinho de coisa, né? Bom, e aí o que nós temos? Os símbolos dependem da cultura de cada indivíduo, ou seja, do agrupamento social. Por exemplo, quantas de vocês não mandam tarefas para casa sobre as continhas de subtração? E os pais ou as mães que querem ajudar os filhos ensinam a história de cai um, que desce outro, que empresta. E aí quando você está fazendo essa correção na lousa, o aluno fala, mas olha, professor, aqui ó, eu acho que você tem que emprestar não sei aonde. Eu já vi isso várias vezes. Mas quem que está ensinando a emprestar? É o pai, é a mãe, porque ele aprendeu assim. Mas nós estamos ensinando hoje a completar as dezenas, as centenas, as unidades. Então, a forma como nós vamos ensinar esses procedimentos depende da nossa cultura, principalmente hoje, quando esses alunos eles são totalmente digitalizados, né? E aí, o que nós temos? Nós temos aqui um pouquinho. Isso daqui está um pouco de pós-graduação para vocês, mas é que não tem como fugir, tá? De Saussure. O que diz o Saussure? Ele nos fala o seguinte: ele vai escrever um livro com o nome de um curso de linguística geral. Ele é o pai da linguística, tá? E quando eu falo linguística, não significa apenas o estudo da sonoridade, mas sim das bases que formam as línguas
principalmente latinas, tá? Porque isso também depende de cada língua que você tá estudando. Ele vai nos dizer que a língua ela é constituída por duas coisas, por um significado e por um significante, tá? Esses nomes para a gente são muito importantes. Então, eu tenho o significado e o significante. O que é o significado? O significado é a realidade que eu vou referenciar. Ou seja, é aquilo que eu vou atribuir para aquela palavra que eu estou escutando. Então, se eu falar para vocês agora, carro, o carro que vai aparecer na cabeça de cada um de vocês não é o mesmo carro que vai aparecer na minha cabeça. Porque na minha pode ser um carro, sei lá, preto, vermelho, na sua cabeça um carro azul, lá no outro colega um carro branco. Mas todos nós estamos pensando num carro. É isso que faz a diferença. Então, nós queremos pensar num carro. Isso é o significado que nós vamos atribuir ou a imagem que nós queremos ou a palavra que nós estamos lendo. Já o significante é a parte material, é o como nós escrevemos carro. Então, eu vou escrever carro com 4 letras, tá? E essas 4 letras estão aonde? Estão dentro de uma língua que eu vou chamar de língua portuguesa. E essas letras, elas possuem juntas tom específico. Então, se eu juntar consoante com vogal, e se eu juntar duas consoantes no português, eu tenho sons específicos. Carro. Agora, se eu tiver aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, eu posso falar carro. Se eu tiver lá em Salvador, carro. Do mesmo jeito que fala perna. Aqui no interior de São Paulo, perna. Mas o tipo de sonoridade que nós estamos utilizando vai depender de como nós estamos lendo essa palavra que está escrita, né? Então, existem duas coisas. O significado, que é a parte real, ou seja, aquilo que eu vou atribuir como interpretação, e o significante, que é a materialização, o como eu represento. Qual é o problema na educação matemática? Ou quando o aluno não. Olha, você pode fazer o teste. Quando o aluno não aprende matemática, ele não juntou significado com significante na matemática. O que isso significa? Ele vê o significante, mas não reconhece o significado. Quando ele não junta significado com significante, você pode esquecer que não vai ter jeito. Querem uma prova disso? Agora, aqui, X. Quando eu dou para vocês essa equaçãozinha que eu vou colocar no chat aqui, ó. 3x mais 2 igual a 0. Acabei de colocar para vocês uma equaçãozinha no chat aí. 3x mais 2 igual a 0. Qual é a primeira coisa que qualquer aluno faz? Acha o valor de x. Aí eu viro e pergunto, para quê? Para que você tem que achar esse x? Ah, porque é x. Mas quem é x? Ah, professor, x. Tá, mas quem é x? Vejam, o zero ali é um caso particular. O zero em uma equação é um caso particular que nós chamamos de raiz. Então, o que isso significa? Que eu só vou ter que elaborar e ter que me desdobrar para achar o valor do x quando eu tenho qualquer equação igualada a zero.
porque eu quero o valor do x para o qual tudo isso é zero, ou seja, eu quero saber a raiz da equação, como o próprio nome diz, ou zeros dela. Então, se ele sabe operacionalizar isso, que no caso o x é igual a menos 2/3, olhando para essa equação, porque a pergunta é, qual é o valor de x que torna isso tudo zero? Menos 2/3. Se ele sabe que x é igual a menos 2/3, mas não sabe que o x representa um zero, ele não associou significado com significante. E se ele não associou significado com significante, você pode esquecer que ele vai no ensino médio inteiro com essa dificuldade. Assim, vamos exercitar esse tipo de agora de pensamento. Aonde que eu estou entrando com o significado e aonde que eu estou entrando com o significante? Porque aquilo que eu escrevo na lousa são significantes. Aquilo que ele vai interpretar são os significados. Se não houver o encontro dessas duas coisas, você pode esquecer, não vai dar certo o seu trabalho, tá? E aí, para a sala de aula? Vamos levar isso agora para a sala de aula com um exemplo prático, que é algo que eu quero isso na sala de aula. Porque, assim, legal a teoria, bonita, mas e aí? E o chão da sala de aula, professor? E aí? Né? No chão da sala de aula, o que, que nós temos? Nós temos o símbolo, tá? Quem é o símbolo? A letra, a imagem. Então, você pode pôr uma imagem lá, no caso de uma adição, de vários agrupamentos. Então eu tenho um primeiro grupinho de 10 pirulitos, um outro de 5 balas, e eu quero saber quantos doces eu tenho ao total. Então, essas duas imagens, elas já dão uma pré-construção mental de como que eu vou atribuir um significado. Tá? Então, isso já é algo importante. E aí, qual é o conceito que eu quero ensinar? Ou seja, qual é o significado que eu vou trabalhar junto com esse significante? O sistema de numeração respectivo. Por que eu falo de sistema de numeração respectivo? Porque não existe apenas o decimal. Nós só ensinamos o decimal, mas existem outros sistemas de numeração. Tá? Por que nós ensinamos o decimal? Porque a nossa vida é construída de 10 em 10. Né? Eu brinco bastante com os nossos alunos, que a nossa vida ela é construída de 10 em 10. Né? Agora, se eu colocar de 8 em 8, já pronto, aí lascou tudo. Mas existem outros sistemas de numeração, tá certo? Então, eu quero, com essa atividade, construir os conceitos desse sistema de numeração respectivo. Então, eu tenho símbolo, imagem, lá no caso os grupinhos, o material dourado, né? Eu adoro trabalhar com material dourado. Gente, o material dourado é uma das invenções mais lindas da educação matemática. Usem muito o material dourado, muito mesmo. Ele é bom, é manipulativo, é algo que ajuda demasiadamente. E nós vamos trabalhar com o sistema de numeração respectivo. Quando eu junto essas duas coisas, eu tenho a noção de quantidade, relação, resultado. Olha como isso daqui é de extrema importância na matemática, meus queridos. Quantidade é diferente de valor. É algo que nós vamos aprender, tá? Quantidade é diferente de valor. Relação. A relação na matemática é o que define a estrutura dela. A estrutura dela é aquilo que eu chamo de relação. E resultado. Resultado é aquilo que vai ser originado a partir de uma relação. Então, eu escolho um significante, escolho um significado
que são esses conceitos que eu quero trabalhar, e eu chego aqui como resultado da aprendizagem, a quantidade, a relação, o resultado. Mas como que eu posso aplicar isso no meu semanário, professor? Bom, antes de mais nada, o que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com o sistema de numeração. Perfeito. Então, vamos escolher quais símbolos que você vai utilizar. Quais são os símbolos ou os significantes que você vai utilizar? Ah, eu quero utilizar imagens de grupos, quero utilizar um material dourado físico mesmo, um manipulativo de EVA ou de madeira, quero utilizar o ábaco e quero utilizar algum game. Tudo bem. Então, nós já temos o significado que eu quero construir na criança e já temos o conjunto de significantes. Agora, nós vamos operacionalizar essas duas coisas. Por quê? Entre esses dois quadros que estão aqui em cima e esse quadro que está aqui embaixo, entre esses dois quadros e esse quadro aqui, existe aquilo que a gente chama de metodologia. Por quê? O que leva desses quadros para esse é a metodologia. É aqui que entra o modo de preparo. Então, agora, o nosso trabalho está em como eu pego essas duas coisas, relaciono essas duas coisas ou junto essas duas coisas para chegar nessa última coisa aqui. Esse agora é o nosso trabalho. Por isso que escolher a metodologia depende do que eu quero a priori. Então, se eu quero dar esses conceitos para eles, mas com esses conceitos aqui, que seria, no caso, um sistema de numeração respectivo, e aqui, no caso, o símbolo, então eu tenho imagem, game e um material dourado, eu acho que eu preciso construir uma sequência de etapas. Quais são essas etapas? Bom, eu sugiro começar pelo material dourado, porque isso dá algo concreto e já possibilita para o abstrato. Lembrando que todo pensamento de uma criança vai começar no concreto, nunca no abstrato. E aí, dessa parte concreta, nós vamos começar a construir os conjuntinhos. Olha, me faz um conjuntinho aí de 5 quadradinhos. Ou melhor, 5 cubinhos. 5. Legal. Agora faz um outro conjunto para mim de 6 cubinhos. Legal. Agora, o que acontece se eu juntar os dois conjuntinhos? Ah, acho que aumenta, mas aumenta para quanto? E aí você vai. E aí você vai expandindo. Mas e se eu trocar essa quantidade aqui por uma barrinha dessa? Pode? Ah, não sei. Vamos pôr em cima da barrinha para ver se dá exatamente igual? E você vai trabalhando. Gente, eu adoro trabalhar isso com criança. Muito gostoso. E você vai trabalhando. E aí, ela tem que desenvolver essa associação, porque quando ela coloca esses cubinhos em cima da barrinha, ela associa o significado com o significante. Aí ela vai entender que uma barrinha equivale a 10 cubinhos. E aí você tem a noção de quantidade e a noção de relação. Veja, a linguagem ela é muito legal. E quando a gente começa a observá-la na sua prática, nossa, o tanto de possibilidade que você pode encontrar é muito grande mesmo. Andando aqui na nossa vida, eu trouxe para vocês aqui agora o papel da semiótica. Então, como que a semiótica pode nos ajudar agora enquanto metodologia? Como que eu consigo atribuir a essa questão de método, tá? A essa questão de método, a linguagem, porque a linguagem ela é fundamental. Eu vi aqui no chat que uma colega nos perguntou, a nossa colega
Grazi, se a escala Cuisinier, ela é legal, ela muito, muito, super recomendo. Tudo que é recurso é bom. Mas é assim, algo muito importante, Grazi. Os recursos eles têm que ter uma finalidade. E o que define um recurso é o objetivo. Eu falo isso, mas eu mesmo já errei muito com recurso. Eu tinha um objetivo X, escolhi um outro recurso Y. Como eu escolhi errado o recurso, o meu objetivo caiu por terra. Então, várias aulas, nossa, várias aulas que eu dei ao longo da minha vida, eu errei por conta do recurso. Hoje, como que eu indico? Primeiro, imagina a aula. Segundo, defina mentalmente o seu objetivo. Terceiro, faça as dúvidas que o seu aluno pode fazer, aquele que nunca entende nada. Pega o aluno que nunca entende nada, não aquele que entende tudo, mas pega aquele que não entende nada. Bom, ele vai me perguntar isso, isso, isso e isso. Se ele me perguntar isso, isso, isso e isso, esse material que eu escolhi dá conta? Se não der, troca. É exatamente assim que eu faço hoje. Por quê? De tanto que eu já errei. Eu errei muito nisso. De escolher recurso, e por quê? Quando nós queremos ensinar alguma coisa, de tanto que enche a gente de coisa, né? Porque você sabe, professor é uma das poucas profissões que todo mundo adora dar pitaco, né? De tanto que o povo fala, usa isso, usa aquilo outro. E aí você vai querer usar tudo. E aí você acha que a sua aula só vai ser boa se você usar tudo, né? Inclusive porque tipo, a gestão quer, porque tipo, a prefeitura quer, e aí começa. E aí você vai enfiando tudo no meio da aula. Mas daí o mais importante, nós vamos esquecer, que é o nosso objetivo de aula. E aí vem aquilo que grande parte dos nossos pequenos, das nossas pequenas, sofrem, que é as letras, né? Por que a gente usa letra com número? É uma das reclamações que eu mais escutava. Professor, por que tem que misturar letra com número? Eu não estou entendendo por quê. Tipo, não tem necessidade. Por que a gente mistura letra com número? Porque falta variável para representar. Nós só usamos letras e números para representar. Eu lembro uma vez, em uma turma de segundo... Não, minto, em uma turma de primeiro médio. Eu fiz uma prova, no lugar do X, eu só usei emotion, sabe? Sabe, aqueles com carinha feliz, triste. E eu pedia só esses valores. Todo mundo foi muito bem. Por quê? Porque o símbolo era diferente, mas o significado era o mesmo. Então, quando a gente constrói o símbolo junto com o significado, a aprendizagem é muito boa. E não tem como não aprender. Por quê? Porque a lógica é uma só. Então, nós usamos as letras aqui na matemática, em qualquer área dela, justamente para dar uma noção de representação. Ou seja, o que eu quero representar aqui? Eu quero representar essa quantidade. Ah, não, eu quero representar aquela outra quantidade. Então, as variáveis nós vamos representar com letras. Mas o que é uma variável? Uai, exatamente aquilo que varia. Mas o que é aquilo que varia? Aquilo que muda de número, que muda de quantidade. Então, o X, o Y, o Z vai ser aquilo que a gente chama de variável. Isso que faz da matemática ser um monstro às vezes. Tá? E aí vem aquilo que eu trouxe para vocês como uma ilustração, os gregos, né? A primeira tarefa que eu peço, inclusive no ensino superior, hein? Mas isso eu não dou visto porque, pelo amor de Deus, né? No ensino superior não precisa. Mas
é o alfabeto grego no caderno. Por que eu preciso do alfabeto grego no caderno? Porque se eu não sei o porquê que o professor escreveu um epsilon e um delta ali, que no cálculo só tem epsilon e delta, se eu não sei o porquê que tem um epsilon e um delta ali, eu não vou entender nada do curso inteiro. Isso acontece também para os nossos alunos das matérias de exatas, de educação básica. O erro do professor, isso é um erro metodológico. O erro do professor tá ele chegar, iniciar as aulas, achando que o cara já sabe o alfabeto grego. O aluno não conhece o alfabeto grego. Ele nunca viu. Então, eu preciso construir o alfabeto grego com ele. Ele precisa conhecer as letras gregas primeiro. Como que eu vou construir uma casa se eu não conheço o terreno? Impossível. A primeira coisa que a gente faz antes de um prédio é estudar o terreno. Se tem algo ali sólido ou não, se tem uma rocha ali ou não, se passa uma rede de gás. Então, como que eu vou construir todas as equações? Como que eu vou dar para ele as operações se ele nunca viu uma letra grega na vida? E aí depois eu julgo o aluno que ele não estuda matemática. Então, assim, esse é um erro metodológico do ensino médio, tá? Não